Primeiro balanço financeiro é divulgado pela Vasco SAF e a gente vai saber quanto o Vasco gastou, quanto a SAF gastou no Vasco. Vamos falar também sobre déficit, o que o Vasco ainda tem a receber e quando o Vasco será autossuficiente. Vamos falar também sobre Andrei e Marlon Gomes. O Vasco protocolou um pedido aí por meio de ofício à CBF para que os jogadores se apresentem depois na seleção sub-20. Vamos falar também sobre Vasco e Flamengo no Sub-15 hoje, a expectativa para o jogo contra a equipe do Fluminense e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Também tem informação sobre o estádio de São Januário, a reforma. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo. Sobe a vinheta. Salve, salve! Torcedor vascaíno, torcedora vascaína, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário, muito obrigado pela sua audiência. É sempre importante ter você junto com a gente. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Todas as informações do Gigante da Colina. Antes de começar as informações do time profissional, daqui a pouco teremos aí um jogo importante pelo Sub-17. Os meninos da Colina enfrentarão aí a equipe do Flamengo na Gávea. O Vasco, inclusive, já está divulgando esta partida. Vou botar até na tela aí para vocês poderem acompanhar. Esta quarta-feira, às 15 horas, o Vasco enfrenta o Flamengo na Gávea. Primeiro jogo foi 1-0 para o Gigante da Colina em São Januário. E agora o Vasco busca fazer um resultado aí e poder permanecer na competição Sub-17 às 3 da tarde. Você pode acompanhar esse jogo. Olha, o Vasco divulgou hoje o seu primeiro balanço da Vasco SAF. É isso mesmo. A Vasco SAF divulgou pela primeira vez aí os custos operacionais, vamos dizer assim, do Gigante da Colina. Essa informação está no site do Vasco para você que quiser acompanhar, mas a gente já vai trazer aqui para vocês e vou bater também um balanço aqui. O Vasco teve um déficit aí de pouco mais de, deve ter um déficit de um pouco mais de 594 milhões. Isso porque a Vasco SAF assumiu as dívidas do Vasco e esse primeiro balanço é até 31 de dezembro de 2022. Como a gente está vendo, a 77 teve uma receita operacional de 47,4 milhões. O clube desembolsou aí, por meio da SAF, 88,4 milhões em custos operacionais e tem também os valores direcionados à receita. O Vasco também pagou aí pouco mais de 110 milhões em 19 reforços. A maioria deles foram feitos aí de forma parcelada. Segundo a Vasco SAF, até 2025, o Vasco já deve ser autossuficiente, ou seja, independente aí dos aportes da SAF. A SAF que deve fazer mais um aporte em setembro, pouco mais de 130 milhões de reais devem ser investidos. E só como um adendo, observei duas coisas nesse balanço financeiro. Primeiro, que o valor da caixa ainda não caiu. Tem dito lá, né, tem especificado lá no balanço, em que o Vasco ainda não recebeu o valor da caixa, apesar de já estar pagando as certidões, né? E também o Vasco recebeu um valor de 1,3 milhões de euros por venda de direitos. Esse direito não conta o direito de Andrei, porque Andrei foi vendido agora, né, depois do Sub-20, né, nesse ano ainda. Então, os valores de Andrei devem sair aí no balanço o próximo balanço divulgado pela Vasco SAF. Nesse balanço também ficou claro que o Vasco, por meio de associativo, receberá da Vasco SAF pouco mais de 2 milhões pelas cessões de direito e também pelo aluguel de São Januário. São Januário que é informação importante aqui pra gente. O Jorge Salgado deu entrevista aí ao nosso amigo Wellington Campos, meu ídolo, nosso ídolo, o Wellington Campos, informando aí que as coisas para a reforma de São Januário já estão adiantadas. O Vasco já está em conversas também com a prefeitura e que o valor orçado para essa
Toda essa reforma chegou a 500 milhões por causa das correções monetárias. Segundo Salgado, no final desse semestre, no inicinho do outro, já devemos ter novidades sobre a reforma de São Januário. Segundo ele, está sendo tudo feito para que o Vasco não tenha um endividamento futuro. Então, podemos ter em breve aí a situação da reforma de São Januário saindo. Vamos falar de Andrei, vamos falar de Marlon Gomes, porque o Vasco hoje informou por meio de ofício, inclusive Lucas Pedrosa no SBT Rio trouxe essa informação também em primeira mão. O Vasco protocolou aí informando a CBF que não irá liberar Andrei e Marlon Gomes no dia 8, que é o dia de apresentação da seleção sub-20, né? A seleção sub-20 que estreia no torneio contra a equipe da Itália. Mas a CBF recebeu esse comunicado. O Vasco quer ter os 2 jogadores nos jogos de Santos e Curitiba e depois liberar eles, né, no dia 15. A CBF já recebeu o comunicado e o Vasco deve ter os 2 jogadores. Importante, né? Importante porque será um desfalque aí se o Brasil chegar até a final em 4 jogos do gigante da colina, Andrei e Marlon Gomes. Então o Vasco faz essa protocola, esse pedido aí a CBF. Olha, Vasco treina hoje de novo, visando o Fluminense. O Fluminense ontem atropelou a equipe do River Plate, né? Todo mundo viu, mas também todo mundo viu que o Fluminense tomou um baile aí do Fortaleza. Então, é como eu sempre digo, cara, o clássico é um clássico, jogo importante. O Vasco não tem nenhum jogador que estará suspenso. A gente viu aí que nem Pedro Raul, nem Peck tomaram cartão, né? Graças a Deus eles não tomaram cartão e estarão liberados aptos para o jogo. O Peck sentiu uma questão de cãibra, mas já está de boa. E a gente espera que o Vasco faça um bom jogo. O Barbieri está estudando a melhor forma de jogar contra o Fluminense. Eu acho que o Vasco tem que fazer semelhante ao que fez o Fortaleza, né? O Fortaleza identificou as zonas de pressão do Fluminense e sempre que tinha bola no pé, invertia o jogo, né, para evitar que o Fluminense tivesse essa possibilidade de pós-perda, né? O Vasco fez isso em determinado momento no jogo do Clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Perdeu muito por erros também e também porque no segundo tempo o Vasco caiu muito de produção. Mas aquela função, né, aquela formação do Vasco com o próprio Galaça no meio, Barros, o Rodrigo, funcionou muito contra o Fluminense. Pode ser algo próximo. Eu não sei, não tenho ideia ainda do que o Barbieri deve fazer. Hoje já começa um treinamento já avisando isso, mas o que eu sei é o seguinte: membros da comissão técnica do Vasco, do setor de análise, acompanharam o Fluminense ontem no jogo contra o River Plate. Estão acompanhando o Fluminense também no jogo contra a equipe estavam acompanhando o jogo contra a equipe do Fortaleza. E há aí uma expectativa de uma estratégia do Barbieri para enfrentar a equipe do Fluminense, para enfrentar a equipe do Fernando Diniz. O jogo acontece às 21 horas no Maracanã. Expectativa aí de casa cheia, né? Tomara que tenha casa cheia, né? Porque é 90% dos Fluminenses, dos tricolores. Será que eles vão conseguir lotar aí a parte deles? A do Vasco, garanto que daqui a pouco já está lotado. Mas enfim, jogo importante, jogo que vale muito para os dois, né? Vale posição, mas é início de campeonato e a gente sabe disso. Fluminense vem melhor, o Vasco vem de uma derrota dura, uma derrota que deixou o torcedor chateado, mas tem que ganhar e buscar o seu resultado. Então é isso, muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo, aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima, Deus abençoe a todos e valeu!